Vou falar agora também, hoje, uma fase também que é muito importante na fase da sexualidade, a fase fálica. Essa etapa do desenvolvimento contribui diretamente com a sua formação na fase adulta. É preciso que se cuide adequadamente de cada uma delas, de modo que não haja prejuízo quanto a isso depois. A partir daqui falaremos sobre a fase fálica, segundo Freud, mais algumas características importantes sobre esse período da vida. A fase fálica na psicanálise acontece entre os 4 ou 6 anos de idade. A fase fálica se trata da construção da formação do reconhecimento. O indivíduo quer ser reconhecido por os pais, pela sociedade. Nesse, a criança buscará ser aceita pelos outros, especialmente os pais, valorizada, amada, ter provisões. Trata-se da terceira fase na evolução individual e se condiciona pela atenção do falo da criança. A partir daqui, a criança passa a se atentar mais ao seu órgão sexual e dos próprios pais. Nisso tem início a sexualização do pequeno e a afetividade do mesmo consigo e o mundo externo. Mesmo tão jovem, a criança se torna capaz de sentir prazer nos genitais, o pênis ou o clitóris. Importante ressaltar que o seu desenvolvimento biológico está muito perto de ser finalizado. Contudo, existe uma imaturidade psíquica muito sensível. A propulsão da afetividade. É nessa fase também que surge a afetividade da criança. Na fase fálica, os órgãos genitais passam a controlar as funções da boca e o ânus, que antes eram completamente parciais. O sistema libídico é responsável pelas respostas emocionais, tem sua ascensão amenizada e se inicia o medo da perda do psíquico. Segundo a psicanálise, é a fase mais importante em relação à nossa afetividade e o alimento bom do apego. Existe aqui uma passagem muito importante porque a criança está se humanizando. A mesma passa a compreender a importância de fazer parte da família, como isso contribui em seu crescimento. Por isso que muitas querem ver foto delas mais jovem ou mesmo da mãe grávida, para saber que realmente pertence ao núcleo. É um momento importante para que compreenda que faz parte da triangulação entre pais e filhos. Todavia, a criança precisa entender também que ela não manda nos pais e que existe uma hierarquia familiar. Seu rei mandou dizer. Uma foto marcante na fase fálica é a vontade da criança em querer estabelecer suas ordens no ambiente. Existe uma inclinação para que se imponha, de modo que os outros devem satisfazer os seus gostos pessoais. A criança não vai admitir ser contrariada, expressando isso muito bem em sua fase, que muitos compreendem como sendo birra. Por exemplo, a vontade em querer que os pais saiam da sala para que ela possa controlar e assistir. Querer ver os desenhos, os seus programas favoritos em vez de novela ou telejornais. Se irrita quando na hora dela dormir chega enquanto os pais continuam acordados assistindo televisão. Note que a personalidade narcisista da criança se mostra mais evidente, onde brota o desejo de se igualar aos pais. Existe uma busca em ser reconhecida no seu desejo em pertencer à família, já que a afetividade necessita da resposta. Por isso também se mostra mais obediente e se tiver desenvolvido bem as fases anteriores, boa de ser bem relembrada. Proveitos. É importante ressaltar o valor que a fase fálica possui em direção ao desenvolvimento da criança. Mais amadurecida pode compreender saudavelmente alguns conceitos, habilidade pertinente ao seu caminho. Nisso, os pais podem introduzir temas que ajudarão na construção social, emocional e intelectual dela, como: de onde vêm os bebês? O assunto é um tabu entre os pais porque tem de influenciar negativamente a criança ou sente desconforto sobre o que acontece, possível ser didático quanto a isso, contando a verdade de um jeito que ela possa entender. Isso pode contribuir à criação de um laço de confiança que permita conversas sinceras mais à frente. Sinceridade. Como discutido acima, o estágio é uma excelente forma de agradar as bases de uma postura mais sincera. Não se trata de criar alguém grosseiro, mas que aprenda a utilizar a verdade e acreditar na vida. Fora isso, ajudará a moldar o seu caráter e formar um adulto íntegro. Artes. É um excelente período para dar estímulo à criação artística nos pequenos. Isso pode vir com desenho, música, dança ou qualquer outra habilidade que ela possa gostar, já que gosta de ser o centro das atenções. Isso contribui ao seu crescimento e senso de autoestima pessoal. A fase fálica bem resolvida. Os ótimos frutos colhidos na fase fálica, quando bem desenvolvida, resultam em uma criança de se sentir amada. Ela sabe que é valorizada pelos pais ou cuidadores, entendendo que possui um lugar além. Sente aceita e também pela atenção, cuidados que recebe daquele mesmo grupo. Sem contar que a educação em que reconhece o próprio potencial intelectual e emocional. Isso acaba contribuindo diretamente para a construção de sua vaidade, em que sente prazer em cuidar de si mesmo. Embora se mostre mais orgulhosa, consegue entender que tem errado e aceitado, e recebe isso tranquilamente. Ademais, a aplicação dos limites faz entender o respeito do seu alcance dentro e fora de cada um. O mundo possui regras e esse jovem aprende quais são e como deve segui-las. Isso dá-lhe uma visão a respeito da importância desses limites e o que pode trazer de benefício para todos.
A fase fálica mal resolvida, quando os estádios de desenvolvimento psicossexual são construídos de forma ineficaz, a criança é extremamente prejudicada. Isso porque seu crescimento pode apresentar falhas que comprometem sua versão adulta em diversos aspectos. Por exemplo, segurança. Quando esse estágio não é bem construído, a forma adulta da criança busca agradar os outros com uma frequência preocupante, em um meio de receber atenção e garantir algum reconhecimento que não recebeu durante a infância. Sensação de inferioridade. Sua autoestima comprometida faz com que se sinta inferior em relação às outras pessoas. Nisso, a sua busca por relacionamento se mostra como um afinco a fim de mascarar essa vulnerabilidade e garantir acolhimento e atenção. Timidez. Ser introvertido é um aspecto de personalidade comum, mas em exagero compromete por completo a sua interação externa. Tudo acaba parecendo maior do que a sua percepção frágil, tende a cometer erros que possam expô-la. Nisso retrai a todos e evita multidões, ou mesmo chamar qualquer tipo de atenção para si. Os excessos. Em qualquer etapa do desenvolvimento psicossexual deve haver equilíbrio. Isso a fase fálica. Ainda seja difícil determinado meio termo, é possível orientar pequeno na sua criação. Difícil como pais e cuidadores devem entender que atende melhor as necessidades da criança. Por exemplo, é preciso tomar cuidado com os excessos, de modo que a criança não se torne um egoísta. Nisso ela pode exigir que receba muita atenção de todos e apenas para ela, mesmo que seja filha única. Esse tipo de entrega completa e desmedida é recomendada para educadores. Entretanto, quando isso fica estabelecido, no fim das contas, é uma passagem tranquila, tanto por duração quanto também por lições, independência e entrega. Considerações finais sobre a fase fálica. A fase fálica contribui diretamente na formação em direção à vida adulta. Se as bases necessárias para moldar o seu caráter e definir os pilares importantes de seu contato consigo e com o mundo. Claro, todas as fases são de importância. Nessa fase de específico, conseguimos implementar peças importantes na personalidade. Quando feito adequadamente, temos alguém seguro, proativo e ciente da capacidade de transformação do mundo ao redor. Caso mal feito, vai se tornar um garoto seguro, tímido ou egoísta. Então, a fase fálica é a fase de formação do entendimento dele como pessoa, né? Dele ser humano como ser humano. Ele vai entender que ele precisa interagir com os outros, né? Interagir na forma de formar o seu caráter, né? A fase fálica é a formação do órgão. Ele vai entender o menino que tem o pênis, a menina não tem. E também a fase também que ele vai entender que o mundo precisa ser reconhecido pelos outros, precisa ser aceito também, né? Ele precisa ser aceito na sociedade, os pais, e que essa fase seja bem acolhida. Quando é bem acolhida, ele consegue passar por essa fase bem e entender o porquê das coisas, né? Por que pode fazer isso e por que não pode fazer aquilo.